Hello, boa tarde, gente! Vamos falar sobre educação tóxica. O que será uma educação tóxica, hein? Será que aplicamos educação tóxica dentro de casa? Será? Ai, ó, vou esperar um pouco. Enquanto espero o pessoal entrar, deixa eu contar um negócio, gente. Ai, a gente adotou 2 coelhinhos. E tá sendo, assim, incrível a experiência de ter 2 bichinhos aqui dentro de casa. Não foi fácil uma decisão da gente pegar bichinho, mas foi muito gratificante ter esses 2 bichinhos em casa, sabe? Pra gente cuidar. E como é louco, é um mundo completamente diferente. Então eu também tô aprendendo a ser mãe de coelho, ver quais são os cuidados que os coelhos precisam, o que eles comem, como dormem, quais são os comportamentos, sabem? Aí tudo isso me fez lembrar nós como seres humanos. Quando a gente vira mãe, a gente não estuda para ser mãe. A gente simplesmente acha que bebê vem, pronto, a gente já vai saber educar. Então a gente acaba repetindo tudo aquilo que a gente aprendeu e vai tudo pelo feeling. Vai tudo por osmose, vai pelo feeling, vai pelo aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente sentiu. E não realmente buscar o que as crianças necessitam de verdade. Então, trazer esses coelhos para casa, para cuidar desses coelhos, me lembrou muito disso, sabe? De como a gente não cuida realmente da educação das crianças quando as crianças nascem. A gente simplesmente vai como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, eu aprendo no meio do caminho. Aí, falando nisso, por exemplo, coelho, eu achava que criar coelho podia comer qualquer coisa, sabe? Tipo, sendo verdura, beleza, coelho pode comer verdura. Só que aí eu fui ver que não. Coelho não pode comer alface. Coelho não pode comer espinafre, porque dá diarreia, sabe? Ah, coelho pode comer ração? Pode. Mas não é a alimentação essencial do coelho, é como se fosse um petisquinho. A alimentação essencial do coelho é o feno. É igual a gente, como ser humano, cara. O que as crianças precisam realmente? Será que o que a criança precisa que a gente está dando? Ou a gente está dando para ela o que a gente acha que ela precisa? Vocês conseguem entender isso? Então, traz tudo que acontece ao seu redor, traz para a sua realidade hoje, entenda, observe, sabe? E hoje a gente vai falar sobre educação tóxica, exatamente sobre isso. Exatamente sobre como que a gente educa nossos filhos, como é que é uma educação tóxica dentro de casa. Porque a maioria dos pais faz tudo o que é possível para proporcionar a seus filhos uma infância feliz e saudável. Quem não? Somos pais, queremos o melhor para nossos filhos. É isso que a gente faz. Proporcionar o melhor do nosso jeito. O melhor que a gente pode. Educar daquela forma que a gente acha que é correto. E só se dá conta que alguma coisa está dando errado quando perde o controle total. Porque o que é ser humano, como pais, a gente tem necessidade? De controle total. De obediência cega. Porque isso é respeito. Será? Será? Porque a gente faz também não por maldade, né? A gente faz muitas vezes as coisas que a gente sabe fazer pela educação que nós recebemos dos nossos pais. A gente sempre tem a boa intenção. Sempre. Como pai, como mãe, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, todas as atitudes que a gente tem é uma boa intenção. Por exemplo, quando você proíbe seu filho de fazer algo, você proíbe porque você sabe que aquilo vai fazer mal para ele. Porque você quer uma coisa boa para ele. Você não deixar uma criança sair, um adolescente sair, porque você sabe que ele vai se esborrachar. Né? Alguma coisa de ruim vai acontecer. Só que será que proibindo tudo traz resultado? O proibir tudo vai proporcionar experiências que essa criança precisa? Eu sei que a gente quer proteção, que a gente quer proteger. Só que essa proteção excessiva acaba limitando muito o crescimento e o entendimento dessa criança. E quando a gente tem um critério
não tem um critério muito claro para educar nossos filhos, o que acontece? Nos livra da responsabilidade em relação a eles. E muitas vezes a gente ignora aquilo que realmente é necessário. A mesma coisa que acontece quando as coisas estão indo mal. Eu falei isso no outro dia num post. As coisas com a minha filha vinha piorando, mas eu tava empurrando com a barriga. Eu achava que era uma fase. Ai, é só uma fase, daqui a pouco passa. Ai, é só uma fase, daqui a pouco passa. E aquilo não passava. E aquilo só ia piorando. E enquanto mais piorava, mais eu me culpava por não ser uma mãe suficiente. Porque eu não estava sabendo lidar, não estava sabendo controlar. Porque é isso que a gente aprende, né, com nossos pais. Quando a criança faz as coisas e quando ele não te obedece, é porque você perdeu o controle total. Ah, e a vergonha que você perdeu o controle total do seu filho? Onde fica a tua cara? Algum pai quer perder controle do filho? Mas será que é o controle que a gente quer para os nossos filhos? Ou a gente quer a felicidade deles? Confesso que por muito tempo, eu achava que controle era amor. Eu falei isso para Lotus principalmente. Eu não faço as coisas por maldade. Se eu sou muito autoritária, se eu quero muito, sou muito exigente, é porque eu quero ser o melhor. Só que qual que é essa mensagem que essa criança recebe do outro lado? Será que ela recebe isso como amor? Será que, se ela recebesse isso como amor, ela se rebelaria? Ou ela se conectaria? Só que não. Essa criança não estava enxergando isso como amor. Essa criança estava se afastando cada vez mais de mim, falando que me odiava, que eu era a pior mãe do mundo. A gente não tinha mais conversa. Tudo era a base de grito. Grito pra cá, grito pra lá. Era pra ver que era uma disputa de ver de quem gritava mais alto. E como eu não tinha mais argumentos, eu dizia, eu sou sua mãe, você me obedece. O que gerava isso dentro da criança? Aquela revolta, né? Aquela revolta. Porque não tem conversa, né? Não tem conversa. Minha mãe tá sempre certa, eu não tenho voz. Então, tudo isso acaba levando o quê? Para uma educação tóxica para os nossos filhos. Agora, você sabe o que é uma educação tóxica? Vamos ver o que é uma educação tóxica? Educação tóxica é a rigidez e exigência como amor. Isso que eu falei agora. Eu era tão exigente com a minha filha, que eu encarava como amor. Eu achava que aquela rigidez, aquilo que eu fazia com ela, era que ia trazer amor para ela. Entendem? Aquilo sim era amor. Porque senão, quem que ela ia ser no futuro? Ela não ia ser ninguém. Se eu não fizesse, desse aquela educação para ela. A mesma forma que eu recebi dos meus pais. Meus pais fizeram aquilo comigo e eu aprendi que aquilo era amor. Eu aprendi, eu não gostava de ser controlada. Mas ele vivia repetindo para mim que fazia aquilo por amor. Porque se ele não gostasse de mim, ele não ia estar nem aí para mim. E é real. Se você não gosta da pessoa, você ia cuidar dessa pessoa? Não, você não ia cuidar dessa pessoa. Então a exigência e rigidez é uma forma de amor. Mas é um amor como? Tóxico. Porque você não dá espaço para o seu filho se expressar. E o que mais também é uma educação tóxica? Quando você só critica. Quando só há crítica dentro da sua relação.
Quando nada, mas nada é suficiente para você. Porque do seu jeito é melhor. Porque ela não sabe fazer do seu jeito. Então a gente faz o quê? A gente critica com a intenção de que a pessoa aprenda. Só que na crítica a pessoa aprende. Se seu filho, seu chefe te criticasse o tempo todo e não te explicasse como ele gostaria que fosse feito, você ia saber como fazer certo? E essa crítica, qual é o sentimento que gera dentro de você? A gente exige demais também a atenção dos nossos filhos. Exige demais. A gente quer que eles fiquem o tempo inteiro com a gente. A gente não quer dar espaço para ele. A gente acha que quando ele quer se trancar no quarto, porque quer o espaço dele, quer o tempo para ele, tá errado. Não pode. Não pode. Tem que estar o tempo todo comigo, do meu lado. Pode não. Fechar a porta de jeito nenhum. O que tá fazendo lá dentro? Você não dá espaço para essa criança respirar. Você não dá espaço para essa criança se desenvolver. Você não dá espaço para essa criança saber qual é o limite dela. Porque aí ela vai aprender que sempre alguém pode sim invadir o espaço dela. E tá tudo bem. E quando ela não tá tudo bem para ela não vai saber por que esse sentimento, ela não sabe trabalhar isso. E também, o que a gente faz com nossos filhos? A gente não deixa, mas de jeito nenhum, manifestar aquelas emoções negativas. Fazer uma birra, não pode. Chorar, não pode. Não querer abraçar alguém que você considera tipo um tio, alguém que a criança não quer, não pode. Ela tem que fazer tudo que você manda. Mas você tem o direito de não querer abraçar uma pessoa que você não gosta. Mas seu filho não tem. Não tem esse direito. Não pode. Ele não pode nem sequer pensar em manifestar alguma emoção negativa. Sem contar que os seus próprios interesses está acima de qualquer coisa. O que você acha que é o certo é o que está acima de tudo. Acima dele, acima de qualquer coisa. Mas o dele não. Não existe. Sente culpa. Você se sente culpada. E usa presentes ou dinheiro como forma de recompensa. Você faz isso? Para eliminar aquela culpa que você tem. Por falta de tempo, por falta de conexão, por falta de amor. E você também... Será que você também nega conversar com seu filho quando algo sai errado e você tá muito bravo? Você simplesmente larga seu filho, vira a cara e nem olha na cara dele mais. Não olha mais, pra quê? Tô bravo com ele, não sou obrigado a conversar com ele. Ele que aprenda a me respeitar. Ou você faz seu filho como se ele fosse... sem ele você não tivesse felicidade. Porque ele é responsável pela sua felicidade. Isso são todos os pontos de uma educação tóxica. E o que essa educação tóxica causa para os nossos filhos, hein? Você sabe? Saberia dizer? E causa o quê? Causa uma tensão absurda no seu filho. Absurda! Quando você chega perto, a criança já treme na base. Vamos fazer uma comparação como se fosse um chefe. Sabe quando seu chefe chega? Aquele chefe tóxico que você sabe criticar? Aí ele chega.
E quando ele chega, o que acontece com você? Quais são as emoções que passam dentro de você? Você treme de medo. Você quer fugir daquela situação. Você fica tenso, você não sabe como agir para agradar. É isso que acontece. Quando você tem uma educação rígida na tua casa, o seu filho te enxerga como você enxerga seu chefe tóxico. Medo, tensão. Não vê a hora de fugir daquilo. Ah, se pudesse pedir as contas, a pessoa pedia. Só que não, né? Pai, é mãe, tem que ficar. Aí, tem uns também que sentem uma necessidade absurda de agradar os pais. Absurda. Sem se importar com os próprios sentimentos. Ela não importa o que ela sente. O que ela precisa fazer é agradar os pais. É agradar sempre o outro. Aí chega na fase adulta, o que acontece? Não sabe quem eu sou, tem um vazio, mas um vazio existencial enorme. Porque sempre aprendeu a agradar o outro e não a si mesmo. E se sente insuficiente para tudo. Medo de não ser amado pelos pais. Medo, muito medo. Principalmente quando não elogia. E você sabe o que acontece quando tudo isso acontece dentro da tua casa? A gente tem 2 tipos de filhos. Um mega obediente e o outro bem rebelde. Bem rebelde. E esse 2 tipos de filho pode manifestar numa mesma criança. O que aconteceu comigo. A minha filha apresentou essas 2 características. Na primeira fase, ela estava bem obediente. Bem obediente. E quando as coisas quando os hormônios começaram a aflorar, acabou essa obediência, virou rebeldia. Tudo era do contra. Não obedecia mais, ficava brigando comigo, não se conectava mais, não havia mais conexão. E essa fase, quando tem pais que falam assim, ai, meu filho tá impossível. Por que será que ele tá impossível, hein? Essa fase pode começar antes ou depois. E você sabe o que meu pai diria pra mim se ele visse uma cena da minha filha me enfrentando que eu não sabia educar? Sim, na visão dele. Porque foi assim que ele aprendeu. Na visão dele, pais que sabem educar têm os filhos ali, ó, igual cachorrinho na coleirinha. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. A Adri aqui tá mandando uma mensagem. Tenho um filho de 17 que é muito obediente e um filho de 1 ano e 6 meses que me deixa de cabelo em pé. Não consigo educar. Sabe o que é, Adri? Seguinte, os filhos são diferentes. A minha filha era mega obediente. Já o meu filho tava nem aí pra mim. Sabe quando a pessoa ri da tua cara? Pra tudo. Eu tava dando a mesma educação. Mas o pequeno ria da minha cara. E sabe o que eu cansei de ouvir? Que era mole demais com o segundo. Agora, será que era mole demais? Ou não sabia lidar? Ou eu estava tentando mudar a minha forma de educar porque sabendo que não estava dando certo? Então, você tem que fechar o ouvido pros outros, sabe? E sentir, e estudar, e saber o que realmente seu filho necessita. Só que esse filho obediente de 17 anos, se você tá achando isso maravilhoso, ok. Mas será que esse filho obediente, ele é muito tímido? Ele tem medo de se expor? Ou ele é bem extrovertido, gosta de falar?
Por quê? O que pode acontecer? Que aprendeu a ser tão obediente, tão obediente. Não estou dizendo que pode ser que é o caso. Mas aprendeu a ser tão obediente que lá na frente ela não sabe. Ele não sabe o que fazer. Ela vai precisar sempre de alguém que dê ordens, porque ele aprendeu a ser obediente. E agora, como é que é educar para um ano e 6 meses, Dri? O que tá te deixando fora, tipo, de cabelo em pé? Analise. Vê qual que é a necessidade dessa criança. No meu perfil tem muito, mas muito material sobre isso. Será que é birra? Se tem birra, o que será que tá acontecendo pra ter birra? Tem a parte cerebral, tem a parte da amadurecimento. Que eu também tenho um manual da birra que você pode voltar algumas aulas e assistir. Que devido à idade pode acontecer isso, tá? E também tudo depende do seu comportamento. Como é que tá o seu comportamento referente a eles? Exatamente tímido. Ó, a Adri tá respondendo aqui, exatamente tímido. Não se expõe, mas isso parece dele, exatamente o que você está falando. Sim, existe também o perfil comportamental, que a gente vai falar mais pra frente também. Existe o perfil comportamental dele. Ele pode ser uma pessoa mais tímida, tá tudo bem. O que a gente precisa fazer, a gente como mãe, como pai, a gente precisa colocar na balança para saber se essa timidez é algo que está afetando no desenvolvimento dele ou é realmente algo que é característico dele. Se é um característico dele, ok, legal, já identificou. Mas se é característica dele e isso está afetando o desenvolvimento dele pro futuro, daí tá na hora de rever essa situação. O bebê não obedece nada, não faz birra e ele se impõe, não obedece se eu brigo com ele. Briga comigo. Isso não é birra. Então, o que ele faz? O que está acontecendo na educação? Você não está conseguindo dar limites? É limite que está faltando? Porque assim, gente, tem educação positiva que eu trabalho aqui. É você educar o seu filho com limite, não com rigidez. Não é pode tudo. Não é pode tudo. Não pode tudo. A gente tem que dar limite para a criança. Senão a criança faz o que quer. E ela é uma criança. Ela não sabe distinguir o certo do errado. E nós, como pais, a gente precisa ensinar. Então, é saber colocar limite com amor. Se essa criança está brigando muito com você, o que será que está acontecendo? Será que ele está aprendendo a mesma coisa que você está fazendo com ele? Porque criança é uma esponja. Como que será que está seu comportamento diferente a ele? Como é que será que está o comportamento dentro de casa, o relacionamento familiar? A Karina tá falando aqui, estou na fase com o meu que nem sair com ele não quero. Pois está aqui naquela fase da birra, chora por tudo. Ok? Você precisa olhar o que tá por trás dessa birra. Qual a necessidade dessa criança? Eu não sei quantos anos tem a criança. Porque provavelmente tá faltando alguma necessidade aí. Atenção. Gente, ó, nas aulas também tem as linguagens do amor. Vocês podem também voltar lá e entender quais as linguagens do amor do seu filho. Para conseguir conectar, entender o que a criança precisa. 3 anos e 8 meses. Você está conseguindo dar atenção para essa criança? Ou quando sai, aí faz birra porque quer tudo na vida, né? Porque criança é assim. Quando sai, quer tudo. E como é que eu faço isso? Você faz o combinado antes de sair de casa. Eu tô fazendo um e-book exatamente para ensinar como que faz regras e combinados. Então, logo mais vai estar disponível para vocês. Então, como é que você faz isso, Karina? Antes de sair de casa, você conversa com a criança. Ou na hora da birra. Eu tenho muitos atendimentos que acontece exatamente isso. A gente sai, a criança começa a pedir alguma coisa, começa a fazer birra, você para. Você não briga com ele naquele momento. O manual da birra te ensina isso. Por quê? Porque o cérebro está totalmente desconectado.
O lado mamífero, ó, tá tomando conta. Então, o que precisa fazer é acalmar essa criança para que o tico e teco voltem a se comunicar. Aí sim ele vai conseguir pensar racionalmente. Aí sim é o momento de você conversar. Vocês conseguem entender isso? Então, o que você faz nesse caso? Como é que a gente faz dentro de uma educação tóxica para que a gente mude essa educação tóxica? É a gente ter bastante empatia com nossos filhos. É dar limite com amor. É respeitar. É exigir respeito, mas não obediência. Porque futuros adultos emocionalmente saudáveis, é isso que a gente quer. Adultos emocionalmente saudáveis e prósperos. Porque uma criança obediente será um adulto frustrado, será um adulto pau-mandado. Nunca vai ser rei, sempre vai ser soldado. Sempre vai ser peão. Então vamos analisar, vamos observar melhor isso, nossos filhos. Ver o que está acontecendo. Todo comportamento tem um porquê por trás, vocês concordam? Eu era uma criança, uma adolescente, uma criatura muito, mas muito desafiadora. Você não tá entendendo como que eu era a pessoa. Mas por que eu era desse jeito? Hoje eu sei. Não era uma pessoa revoltada. Eu era. Eu era revoltada porque eu só queria ser vista, reconhecida. Só isso. Mas eu não tinha isso em lugar nenhum. Ninguém me respeitava. Ninguém me via. Ninguém me elogiava. E só exigia. Exigia. E aquilo começou a me revoltar. Aí eu sempre ouço gente falando, mas olha, essa educação deu certo, porque depois que eu cresci, olha quem eu sou. Olha, eu sou total, eu sou, como é que eu posso dizer? Eu tenho tudo que eu quero. Eu sou uma pessoa feliz. Olha o que eu conquistei. Olha minhas conquistas. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho tudo que eu quero. Mas como que está o seu emocional? Será que você sabe dizer não na hora certa? Será que você é emocionalmente saudável? Será que você é um adulto birrento que vira um chefe tóxico? Porque tudo tem que ser da tua hora, né? A hora que você quer. Será que você respeita o outro? Tudo isso faz parte. Porque na nossa vida a gente tem que buscar sempre um equilíbrio, né? É igual uma gangorra. Quando um lado vai bem, o outro não vai cair. Enquanto a gente não encontra equilíbrio, ó. Aquela pessoa que tem sucesso financeiro apenas, não tem ninguém, não tem nenhum apoio por trás para ajudar essa pessoa. Não tem família, não tem filhos, não tem ninguém. Tá lá, conquistou e tá sozinho. Ou uma pessoa que tá 100% focado na família e esqueceu a parte do sucesso. Esqueceu a parte que precisa conquistar. Tá na pobreza. Mas tô com a minha família. Ok, vai passar fome. Então é tudo equilíbrio. Entende? Nem muito, nem pouco. É na medida certa. É disso que a gente trabalha aqui. Tudo na medida certa. É de uma hora para outra? Não é de uma hora para outra, não. É um processo. Tá? Esse vídeo também vai ser salvo. Esse vídeo vai ser salvo. E também vai pra galera do YouTube. Então, a galera que tá assistindo via YouTube, se não entender nada, é porque esse vídeo foi feito na live no Instagram. Ok? Então, a gente comentou aqui, eu comentei aqui algumas coisas sobre os comentários que eu recebi. Então, é isso. Ok? Agradeço de coração todos que estiveram aqui nesse momento. Espero que você tenha gostado muito desse conteúdo, assim como eu gostei de compartilhar com vocês. Então, ó, se você gostou, curte esse vídeo, ok? Curte para ajudar. Me ajuda a divulgar também.
Compartilhe com as suas amigas se você achou que essa live, essa aula foi interessante e vai agregar na vida da sua amiga ou na vida de alguém. Compartilhe. Ok? É isso, gente. Obrigada por cada um de vocês que estiveram aqui. E até a nossa próxima aula. Beijos!